Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deus. Café com Salmo de hoje, você precisa ser amigo de Deus. Ponto. Presta atenção nesse café com Salmo de hoje. Uma certa vez, estava eu sentado numa casa assim, sabe aquelas casas quando você vai no interior, que ela é meia deserta, e tem só a estrada passando assim, tem aquela casa cheia de fruta do lado, pé de manga, pé de abacate, acelora. Eu estava sentado na varanda de uma dessas casas. Foi quando eu estava trabalhando como eletricista, e chegou até a mim um dos caras que trabalha comigo. Ele tinha por volta de 43 anos. E ele viu comendo assim as frutas, um saco de manga que eu tinha catado. Manga gostosa. Sabe aquelas mangas espalhadas quando você chupa, dá até vontade de comer o caroço? Era uma dessas mangas. Presta atenção. Ele falou algo comigo tão profundo que todo o meu ser ficou pensando naquilo o tempo todo. Ele disse essas sábias palavras. Presta atenção. Os pássaros não plantam e nem colhem, mas mesmo assim Deus não deixa de alimentá-los. Ponto. E ele continuou. Imagina nós, que somos criaturas de Deus e que trabalhamos. Será que Deus vai deixar a gente passar fome? E aquilo ficou percoando em todo o meu ser. Eu falei, caralho, é mesmo, os pássaros nem plantam e nem colhem. E mesmo assim Deus não deixará eles passar fome. Aí agora eu te pergunto, será que você, como sendo imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus te fez, assim como um escultor que faz a sua obra de arte, esculpida em argila, ou faz uma obra de arte em uma tela, Deus te fez como obra de arte divina dele. E não deixará você passar fome. Presta atenção. Qual é a conclusão dessa história e qual é o café com salmo de hoje? O café com salmo de hoje é o Salmo 104. Os versículos são todos. Eu estava meditando e lendo assim. Queria pegar um versículo específico. Mas o pai falou que é para eu ler todo, para descodificar para você. Foi o que eu fiz. Antes de eu descodificar esse salmo para você rápido, eu vou concluir. Então, você tem que ser amigo de Deus, por quê? Porque o Pai Celestial, que te criou, jamais vai te abandonar. Se até os pássaros que não plantam e nem colhem, Deus não deixa passar fome, imagina você, que é a melhor obra de arte dele. Quando você, exemplo, se você tem filho, você faz um filho, você vai deixar aquele filho passar fome? Eu tenho certeza que não. Você prefere tirar da sua boca e colocar na boca do seu filho, do que ver ele passando fome, não é verdade? Assim é Deus. Então a descodificação do salmo de hoje é essa. Presta atenção. Esse salmo aqui, se você quiser ter um entendimento profundo com o próprio Deus, eu literalmente ordeno que você lê agora. É o Salmo 4, você lê do versículo 1 até o 35. Mas eu vou ler um versículo específico para você aqui, ó. É o versículo 24, diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Ponto. Então, olha a descodificação desse salmo. Literalmente, Deus fez todas as coisas com sabedoria. E a terra está cheia das suas riquezas. E você é uma dessas sabedorias. Você é uma dessas riquezas. Você precisa literalmente estar íntimo com o Pai Celestial. Você precisa literalmente conversar consigo mesmo, como se Deus estivesse dentro de você. Porque Deus realmente está. É como um amigo. Imagina que essa águia é seu amigo. Você senta aqui e começa a conversar. E aí, águia, o que iremos executar hoje, o que iremos fazer? Como podemos melhorar a nossa vida? O que podemos criar para gerar mais dinheiro, gerar mais riqueza, mais prosperidade para a nossa vida e para a vida daqueles que estão em torno de nós? Como podemos servir mais? Como podemos nos conhecer, governar e controlar a nossa mente? Então, literalmente, você tem que aprender a ser amigo de Deus. Literalmente, se sentar como se Deus fosse seu psicólogo, seu melhor amigo, e começar a conversar. Pai, eu quero isso, isso, isso e isso. O que eu preciso fazer para ter isso? Qual foi o dia, literalmente, que você parou um pouco, assim, parou, simplesmente parou, e falou, nossa, hoje eu vou conversar com Deus. Deus está dentro de mim, realmente. Qual foi o dia que você realmente se perguntou assim, Deus realmente está dentro de mim? Perguntando a si mesmo. A resposta vai ser sempre sim. Porque o Pai Celestial sempre está dentro de você. Você e Deus é um só. Você é imagem e semelhança do Pai. Você tem que se tornar consciente e emocionalmente envolvido com essa ideia que eu vou te dar agora. Começa a repetir para você mesmo. Se você repetir essa declaração que o próprio Jesus nos deixou, toda a sua vida vai mudar. Como noite e dia. Presta atenção, ó. Imagine que aqui é Deus. E o meio é você. Deus é o todo
E você faz parte do todo. Então, se você faz parte do todo, repita para si mesmo a partir de hoje: eu e meu Pai somos um só. E meu Pai é infinitamente maior que eu. Eu posso ter, fazer, ser tudo que eu quero e desejo. Você pode realmente começar a acreditar nisso. Mas por que será que as religiões nos ensinaram a acreditar que Deus está fora de nós? Por que será que tiraram do manual da vida muitas coisas que a gente não sabe? Exemplo, tiraram o termo de reencarnação do manual da vida. Por que será que tiraram isso? Por que não contaram a história completa de Jesus? Por que literalmente não nos ensinam na escola que a centelha divina, o próprio Deus, está dentro de nós? Porque querem escravo e não líderes, e não governantes. E você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser dono da sua própria vida, para criar a sua realidade. Então, a descodificação do Salmo de hoje é essa. O Salmo 104, do versículo 1 ao 35, o salmista está glorificando e falando das maravilhas de Deus, das montanhas, das cabras, que Deus fez as montanhas para as cabras, está na altura. Deus fez as águas para o peixe. Deus fez a tarde para o trabalho do homem. Deus fez tudo que há que existe para a sua própria glória. E você e o Pai é um só. Deus está dentro de você. Tudo que acontece na sua vida não passa a se manifestar sem antes passar pela sua mente. Deus te fez como uma criação mental dele. Se faça um homem nossa imagem, semelhança, imagem vem de imaginar. E você cria a sua vida através das imagens mentais que você coloca na sua vida. Seja imitador de Deus. Um grande manual já nos ensina. Seja imitador de Cristo como eu sou de Cristo. Foi Paulo que nos ensinou isso. Então, literalmente, comece a criar a sua vida de forma consciente. Comece a perceber Deus dentro de você. Que assim, as manifestações vão ser tremendas. Eu vou te dar um exemplo que eu estou fazendo a cada dia mais. Quando eu tenho um problema para resolver, eu vejo apenas a solução desse problema e solto. Vou dar um exemplo básico. Eu estava procurando minha meia para andar, que eu gosto de andar dentro de casa com meia no pé. Aí a meia não estava achando a meia. Eu coloquei a meia mentalmente no pé e soltei e falei comigo assim: eu sabia que eu iria encontrar a meia. Pronto, fui dormir. Quando eu acordei, a meia estava no meu pé. É assim. Quando nós vemos com aquilo que a gente quer, o próprio Deus que está agindo, atuando, sendo através de nós, faz com que as circunstâncias, as pessoas, as oportunidades, as ideias venham para nós e realize aquilo. Esse foi o Café com o Salmo de hoje. A semente que eu deixo na sua mente agora é: repita para si mesmo: eu e o Pai somos um só. E meu Pai é infinitamente maior que eu. Quanto mais você reconhecer que Deus está dentro de você, a sua vida nunca mais será a mesma. Obrigado. Curte, compartilha e comenta esse conteúdo.